Então, é só um pedido. Eu sei que a aula é um pouco complexa, né, e grande às vezes, mas se o senhor puder ir explicando um pouco mais devagar, para a gente entender melhor. Tá? Olha, eu tento repetir várias vezes o que eu falo, mas às vezes deixa ficar muito devagar, talvez eu não consiga. Quando você ficar muito rápido, olha, assim, você anotar tudo que eu falo, você não vai conseguir. Então, senão eu teria que ficar falando de uma forma quase robótica. O que a gente pode fazer? Tenta entender o que eu estou explicando durante a aula, e aí depois, quando você reassistir a aula gravada, aí você faz as anotações. Mas durante a aula, não deixa passar nada sem entender, não. Pergunta, pede para repetir. Agora, assim, só anotar, tem um que tenta muito anotar tudo que eu estou falando. Aí, nossa, ele termina a aula exausto, porque é coisa demais. Então, tenta entender os processos. Aí você fala, não, isso aí eu não entendi, porque eu explicar de novo. Aí eu explico outra vez. Mas as anotações mesmo, tudo certinho, do jeito que eu falei, aí isso só na aula gravada, senão não dá tempo. Porque cada um anota numa velocidade, e aí a aula fica muito travada. Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Professor, Professor, Oi, segunda parte do sistema cardiorrespiratório, certo? certo. Eu acho que se o senhor falar mais devagar que isso, quando eu colocar no 2 lá para reassistir sua aula, vai ficar lento. Oi. professor, me tira uma dúvida. Tem algum problema nos desenhos eu fazer alguma anotação? Porque quando eu for enviar, ter alguma anotação pessoal minha, de alguma Não, forma, não, eu né? amo que venha cheia de anotações. A ideia é que venha lotado de anotações mesmo, sinal de que você assistiu a aula, Ah, tá bom, então, obrigada. tá? Gente, na aula passada nós falamos do sistema circulatório, dos caminhos que o sangue faz pelo corpo, falamos que ele leva nutrientes para os tecidos devolvem excretas para o sangue e metabólitos que as células produzem. E dentre essas excretas tem o gás carbônico, que é uma excreta gasosa e que é eliminada nos pulmões durante um processo chamado troca gasosa, ou hematose. Então, na troca gasosa, o gás carbônico é eliminado e o oxigênio entra nos tecidos. A aula de hoje é para falar disso, para falar de hematose, de troca gasosa. Eu terminei a aula passada falando para vocês que a hematose, a troca gasosa, acontece numa estrutura que é o final da nossa árvore respiratória, que são os alvéolos. Então, se a gente olhar aqui nessa figura, ó, ela mostra para nós que a árvore respiratória inferior inclui a laringe, a traqueia, ela se ramifica em dois brônquios, os brônquios se ramificam em diversos bronquíolos, e no final dos bronquíolos eu tenho os alvéolos, que são sacos. Ó. Os alvéolos são sacos que se enchem de ar, e em volta deles eles estão revestidos por capilares sanguíneos. Foi o que eu tentei representar aqui para vocês. Ó, tem um alvéolo, então o ar que foi inalado, ele chega aqui no alvéolo, e quando a gente expira, ele é levado embora. E eu mostrei um vaso sanguíneo passando pelo alvéolo. Se vocês notarem, ó, o sangue que está chegando no alvéolo está cheio de gás carbônico. Esse gás carbônico passa para o alvéolo e vai embora na expiração. Em compensação, o ar que nós inalamos está rico em oxigênio, e esse oxigênio atravessa a parede do alvéolo e passa para o sangue. Por isso que nos pulmões ocorre o que a gente chama de troca gasosa, trocando gás carbônico, porque o sangue que vem do tecido para o pulmão está rico em gás carbônico. E quando esse sangue está saindo do pulmão, ele está saindo rico em oxigênio. Então a gente viu aqui, ó, o sangue que vem dos tecidos vem rico em gás carbônico pelas veias cavas, passa pelo átrio direito, vai ao ventrículo direito, o ventrículo direito ejeta esse sangue pela artéria pulmonar e ele chega no pulmão. Ele chega no pulmão cheio do gás carbônico que os tecidos produziram, só que ele sai do pulmão rico em oxigênio. Por que isso aconteceu? Porque o gás carbônico foi eliminado na expiração e o oxigênio entrou no nosso corrente sanguínea pela inspiração. Esse processo de troca gasosa ele visa justamente isso, abastecer o nosso sangue de oxigênio e livrar o nosso sangue do excesso de gás carbônico. Mas o ar que nós inalamos não é um ar puro,
não é oxigênio puro. Como o ar que nós inalamos não é oxigênio puro, gente, ele é uma mistura de gases, de partículas. Então, o que a gente precisa entender? Quando vocês respiram, o que mais que vocês acham que está presente no ar em termos de partículas sólidas? Ó, o ar que a gente inala, ele tem muitas partículas em suspensão. Então, quando você inala o ar atmosférico, vem partícula de areia, vem de carvão, fruto da queima de matéria orgânica, vem pólen de planta, podem vir patógenos, bactéria, fungo, ácaro, ou pedaços de patógenos, né, mortos. Tudo isso a gente pode inalar. Se essas sujeiras presentes no ar, a gente viessem todas para o alvéolo, o que aconteceria com o passar do tempo? A cada inalada de ar, você está inalando areia, carvão, pólen, patógenos. Se todas as vezes que você respirasse, desde que você nasceu, um pouquinho dessas sujeiras ficassem depositadas aqui no seu alvéolo a cada respiração, o que aconteceria com o passar do tempo? Vamos, gente, o que aconteceria? Entupiria todas as veias? Veias não, onde nós estamos? Nas artérias. Não. Ficaria acumulado. Acumularia onde, gente? Onde é que nós estamos? Alvéolos. Alvéolos. Alvéolos, tá? Então, ó, essa sujeira iria vindo aqui e esses sacos alveolares, com o passar do tempo, encheriam de sujeira. Nós encheríamos o nosso pulmão de areia, Clica um cara que joga vôlei de areia, os pulmões dele não estão cheios de terra. Clica um cara que trabalha numa mina, quebrando pedras, porque o pulmão dele não está cheio de partícula de areia. Porque o cara que trabalha numa carvoeira, o alvéolo dele não está lotado de fuligem, né, de partícula de carvão. Porque, gente, os nossos alvéolos existem macrófagos. Então, na parede dos nossos alvéolos existem macrófagos alveolares. Como vocês viram no fígado, o macrófago fagocita substâncias. Então, ele vai fagocitar essas partículas sólidas que chegam aqui no alvéolo e vai digeri-las. Por isso que ele é chamado de célula de pó, célula de poeira. Porque, literalmente, ele fagocita a poeira, a sujeira que chega nos alvéolos, para mantê-los limpos. É claro, né, gente, se o alvéolo é uma estrutura que troca gases com o sangue, é óbvio que ele precisa estar limpo para que o oxigênio entre, atravesse a parede do alvéolo e vá para o capilar sanguíneo, e para que o gás carbônico saia do capilar sanguíneo e atravesse a parede do alvéolo, entre no alvéolo para ser eliminado na inspiração. Eu acho que eu parei bem nesse ponto na última aula. O que faltou falar para vocês dessa parte de limpeza de estruturas para manter a nossa árvore respiratória limpa? Gente, a nossa árvore respiratória, ela tem várias estruturas de limpeza e umidificação do ar. Então, quando o ar chega nos pulmões, ele está límpido e úmido. Exatamente, tá? O macrófago é um faxineiro Não, deixa eu usar outro. Olha aqui, ó. Reparem, gente, que quando a gente inala o ar pelo nariz, o nosso nariz já é cheio de secreção nas paredes dele, e toda a árvore respiratória é coberta de secreção, de muco. Olá, professor, o trato gastrointestinal também tinha um muco. É parecido com o muco do trato gastrointestinal? É. Mas qual vocês acham que é a função, gente, das paredes das minhas narinas, das minhas fossas nasais, a parede da minha traqueia, a parede dos meus brônquios, dos meus bronquíolos, tudo está revestido de muco. Qual vocês acham que é o motivo? Filtrar, professor. Oi? Filtração.
Esse muco, gente, essa substância viscosa na parede das fossas nasais, do nariz, da traqueia, dos brônquios, ela vai servir para grudar essas partículas. Por isso, quando a gente está num ambiente muito sujo, com um ar muito poluído, muito cheio de poeira, de fuligem, quando você enfia o dedo no nariz, você nota que tem o muco aderiu a essas partículas, elas grudaram no muco e seu nariz está todo congestionado, formando umas placas. Então, qual que é a ideia desse muco? Reter a sujeira. A gente até começa a espirrar também, né, professor? Começa, porque você está retendo a sujeira para ela não chegar aonde? Não chegar no alvéolo. Mas caso ela chegue no alvéolo, o macrófago está lá para limpar a sujeira que conseguiu chegar lá. Mas ao longo de todo o caminho do ar até chegar no alvéolo, a gente tem que lembrar que o ar passa pela essa árvore respiratória superior, né, que nós estamos vendo aqui, ó, entra pelo nariz, fossas nasais, faringe e traqueia. Depois da traqueia, ele vai descer aqui em direção aos pulmões, para brônquios, bronquíolos, né? Então, ó, ele desce aqui pela traqueia e vai para os brônquios, para cada um dos pulmões. Enquanto ele está fazendo esse trajeto... Professor, Oi. é tipo um processo de filtração, tipo de impureza? É uma Mais ou menos filtração de isso? impureza, só que essa filtração, ela começa já no nariz, porque nós temos pelos dentro do nariz, esses pelos já são para reter as partículas maiores. As outras partículas menores que passarem por esses pelos do nariz, e também a gente nem sempre respira pelo nariz, a gente pode respirar pela boca, esse ar, quando entra, essas partículas, como elas são sólidas, elas pesam, então elas vão caindo e batendo na parede. E a parede da traqueia, do brônquio, é cheia de muco, de uma secreção mucosa. E aí essas partículas grudam. Só que nós teríamos aquele mesmo problema, gente. O que acontece com o nariz da gente quando o ar está muito carregado, a gente está num lugar muito sujo, muito empoeirado, e vai respirando, o seu nariz, logo, ele não obstrui? Não forma aquelas placas Sim. de muco? Então, Resseca. se essa sujeira ficasse grudando na nossa traqueia e no nosso brônquio e bronquíolo indefinidamente, com o passar do tempo, o bronquíolo, o brônquio e a própria traqueia obstruiriam. Esses mucos iam formar placas cheias de sujeira, né, de partícula aderida nele, ele ia se acumular e ia obstruir a árvore respiratória. Por que isso não acontece, gente? Porque desde os bronquíolos até a traqueia, o epitélio que reveste a nossa traqueia, os nossos brônquios e bronquíolos, ele tem cílios, estruturas semelhantes à dos nossos olhos. Só que os cílios dos nossos olhos são queratina, né? São fios de cabelo. Esse cílio aqui é uma projeção da própria membrana da célula, é microtúbulo. O que esses cílios fazem? Por que esse epitélio da árvore respiratória é ciliado? Porque esses cílios, eles batem ininterruptamente no sentido bronquíolo-traqueia. Qual que é o objetivo, gente? Empurrar esse muco cheio de sujeira de volta contra a gravidade, até chegar na laringe. Quando chega na laringe, esse muco passa... quando chega aqui no alto da traqueia, na laringe, o muco passa para a faringe e desce para o esôfago. E a gente engole esse muco cheio de sujeira. E isso vai ser digerido, degradado no estômago. Então, olha que perfeição. À medida que o ar desce pelas nossas vias aéreas, ele vai sendo purificado das impurezas. Elas vão ficando grudadas na parede da árvore respiratória. Só que, enquanto ele fica grudado, ele não pode ficar acumulado. Então, a parede da árvore respiratória, a parede da traqueia, tem um epitélio cheio de cílios. Esses cílios batem num movimento, empurrando esse muco para cima, até ele chegar aqui na faringe. Ele passa para a laringe, na laringe, ele passa para a faringe, que é a garganta da gente, e desce pelo esôfago, a gente nem nota. Se o volume de muco produzido nas vias aéreas inferiores for muito grande,
o volume de muco que é devolvido, que volta da traqueia para a faringe é tão grande que a gente pode até expectorá-lo, forçar e jogá-lo para fora do corpo, cuspi-lo, escarrá-lo. Então, muitas vezes a gente consegue expectorar e jogar pela boca o excesso de secreção que está voltando da árvore respiratória inferior, da traqueia e dos brônquios. Isso acontece espontaneamente ou só quando a gente tosse, por exemplo, espirra? Espontaneamente, o tempo todo. O que é a tosse? A tosse é quando tem uma partícula irritante na sua árvore respiratória, nos seus brônquios, nos seus bronquíolos, e aí ela irrita a parede, e aí a parede se contrai de forma intensa para você expelir o ar com muita pressão, que é a tosse. Qual que é o objetivo? Tirar essa substância irritante de dentro da árvore respiratória. Mas esse muco, esse epitélio da árvore respiratória, ele produz muco, olha aqui, uma célula mucosa, e tem cílios. E ele produz esse muco constantemente. Porque a gente não para de respirar, né? Então a gente não para de inalar ar cheio de partículas. Elas grudam nesse muco e os cílios ficam batendo, empurrando esse muco para fora, de volta para a traqueia. Da traqueia, ele passa para a laringe, que é a entrada da traqueia. Então, da traqueia, ele passa para a laringe, e da laringe ele passa para a faringe e desce para o esôfago. Se ele voltar num volume muito grande, eu posso até forçar o escarro e expeli-lo para fora pela minha boca. Tá certo? Então, a nossa árvore respiratória, eu queria que vocês pensassem, ela é autolimpante. Tá? Então, se a sujeira chegar no alvéolo, tem lá o macrófago alveolar para limpá-la. Se as partículas ficarem retidas nos brônquios, bronquíolos ou traqueia, os cílios vão empurrar esse muco cheio de partículas de volta para a traqueia para ele ser engolido ou escarrado. Para a nossa árvore respiratória se manter sempre limpa. Lembra que a nossa árvore respiratória, traqueia, bronquíolo, alvéolo, são tubos que conduzem ar. Então, eles têm que estar desobstruídos para o ar passar. Pode perguntar aí, você que tinha aberto o áudio. Então, o muco, ele é uma lubrificação e limpeza? Isso, o muco ele lubrifica as paredes da árvore respiratória e ajuda a reter partículas para limpar o ar antes dele chegar ao alvéolo. Enquanto o ar está passando, ele está sendo umedecido e aquecido. Por isso, quando o ar que a gente exala, ele está bem mais úmido do que a gente inalou, tem mais vapor de água, e também está quente, né? É aquecido dentro dos nossos pulmões, pela temperatura do nosso corpo, pela temperatura do sangue. Mas o alvéolo não tem só estruturas limpantes, eles têm outras duas células que vocês precisam conhecer. A célula alveolar do tipo 1 e a célula alveolar do tipo 2. A célula alveolar do tipo 1 eu chamo de pneumócito 1. E a célula alveolar do tipo 2 eu chamo de pneumócito 2. São sinônimos. Assim como eu chamo macrófago alveolar de célula de pó, sinônimos. Gente, qual é uma característica do pneumócito 1? Célula alveolar do tipo 1. Ele é uma célula bem fina, bem delgada. Por quê? É pelo pneumócito 1 que os gases vão passar, em sentidos opostos, né? O oxigênio vem da atmosfera, no ar inspirado, chega no alvéolo, e o oxigênio passa pelo pneumócito 1 em direção às hemácias. Já o gás carbônico, ele vem do sangue, atravessa o pneumócito 1 para chegar no alvéolo e ser eliminado. Então, o pneumócito 1 é a célula da parede do alvéolo por onde ocorre a troca gasosa. É porque eu ainda não decidi o local ainda. Eu estou em dúvida se eu faço isso em casa ou se eu alugo um evento para fazer. Mas eu estou quase achando que vai ser aqui em casa mesmo. Porque é para pouca pessoa, então vai ser bem simples. Isa, seu áudio está ligado? Vamos lá, gente. Essa aula do noturno acontece tudo. Vamos lá.
Olhem aqui, gente, vou falar de novo. Esse é a estrutura de um alvéolo. Ó, um alvéolo, 2 alvéolos, 3 alvéolos, 4 alvéolos. Então, tem vários alvéolos aqui, ele fez um corte. Então, reparem, ó, eu tenho célula alveolar do tipo 2, pneumócito 2. Tem pouquinho, ó, uma ou outra célula do alvéolo é do tipo 2. A grande maioria das células alveolares são do tipo 1. São células que fazem troca gasosa, células delgadas, finas. E eu tenho também no alvéolo os macrófagos, são as células de pó. Então, dentro do alvéolo, eu tenho basicamente 3 tipos celulares. Vocês já aprenderam a função do macrófago? É limpar no alvéolo as partículas sólidas que, eventualmente, não ficaram aderidas no muco, da traqueia, do brônquio e do bronquíolo. Já o pneumócito 1 é uma célula bem fininha, a célula mais comum no alvéolo, e é por onde os gases passam. O oxigênio, que vem... Professor, eu não estou vendo o desenho, não. Quando não aparece é porque sua internet está oscilando, aí não aparece o desenho. Tenta sair e voltar para a sala, para ver se costuma resolver. Mas aí eu vou ter que pedir para aceitar de novo? Normalmente não, quando você entra a primeira vez, você entra de novo. Mas volta e tem que conseguir acompanhar o desenho. Ó, eu não estou vendo o desenho. É problema de conexão. Tanto o desenho quanto o som se sumir. Ou então, se ela clicar onde aparece o seu nome, aí às vezes aparece a imagem. Talvez você não está também clicando no... Se estiver aparecendo a imagem de um outro aluno aí, é porque você está olhando a tela dele. Tem que olhar a minha. Tem que clicar no meu... Não, está aparecendo só um cérebro. Então é problema de conexão, sim. Se aparecer o cérebrozinho é porque não tá projetando para você. Tá, eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá, joia. Se não der certo, depois você assiste a aula gravada, porque não dá para assistir sem ver o desenho, não. Fica muito difícil. Olha, o alvéolo, então, gente, quando o oxigênio chega nele pelo ar inalado, ele atravessa o pneumócito 1 e vai para dentro da hemácia. E o gás carbônico que vem dos tecidos, ele faz o caminho oposto. Ele sai do sangue, atravessa o pneumócito 1 e chega para o alvéolo. Então, qual é a função do pneumócito 1? Ele é a célula por onde os gases atravessam do sangue para o alvéolo, do alvéolo para o sangue. E o pneumócito 2, qual é a função dessa célula? Gente, vocês acham que um gás como o oxigênio, ele atravessa uma célula facilmente ou ele precisa de uma ajuda? Gente, se o oxigênio atravessasse a célula facilmente, nós trocaríamos ar pela pele. Ora, porque a nossa pele não é uma camada de células? Não tem vaso sanguíneo passando embaixo dela? Tem. Então, bastaria o oxigênio atravessar a nossa pele e entrar na nossa circulação sanguínea. Nós não precisaríamos de um pulmão. Só que o oxigênio que está na atmosfera, ele está na forma gasosa. Quando ele chega aqui no alvéolo, ele chega na forma gasosa. E um gás dificilmente atravessa uma célula. O que tem que acontecer com o oxigênio para ele conseguir atravessar o pneumócito, sair do estado gasoso e se diluir para ele conseguir atravessar o pneumócito 1? O oxigênio vai precisar de um líquido. Por isso que o alvéolo, dentro dele, existe um líquido chamado líquido surfactante. Quem produz o líquido surfactante? O pneumócito 2. A função dele é produzir esse líquido surfactante. Esse líquido, então, vai revestir as paredes do alvéolo. Do que é feito o líquido surfactante, gente? Ele é um líquido rico em fosfolipídios. Então, ele é um líquido gorduroso, porque tem fosfolipídios. Ele também tem proteínas e também tem íons, especialmente o cálcio. Então, o líquido surfactante é um líquido produzido pelo pneumócito 2 e ele reveste as paredes do alvéolo. E qual é a função do líquido surfactante? Por que ele foi produzido? Porque ele facilita a dissolução do oxigênio. O oxigênio sai do estado gasoso e se dissolve no líquido surfactante, dentro do alvéolo. Uma vez que o oxigênio se dissolve aqui dentro,
aí sim ele consegue, uma vez dissolvido no líquido surfactante, atravessar o pneumócito 1 e vir para a corrente sanguínea. Vocês já devem ter ouvido falar que bebês que nascem prematuros têm dificuldade respiratória. Eu vou repetir. Bebês que nascem prematuros têm dificuldade respiratória. O que está faltando para esse bebê, gente? Quando ele nasce prematuro, não é que o pulmão dele não está formado. O pulmão dele está formado, sim. Tem a árvore respiratória todinha. A traqueia, bronco, bronquilo, alvéolos. Só que esse bebê, essa célula dele está formada, mas ela não está madura, não está funcional. O pneumócito 2, célula alveolar do tipo 2, no bebê prematuro, ela não libera líquido surfactante ainda em quantidade suficiente. Então, falta líquido surfactante no pulmão do bebê neonato, prematuro. Nesse caso, quando ele respira, o oxigênio entra no estado gasoso, no alvéolo, e não atravessa o pneumócito direito, porque ele está na forma gasosa. Ele precisava do líquido surfactante para ele se dissolver no líquido surfactante, e só depois de dissolvido é que ele atravessa o pneumócito 1 e vem para o interior das hemácias, dentro da circulação sanguínea. Então, normalmente, a gestante toma uma medicação para acelerar o amadurecimento do pneumócito 2. Assim, o bebê já nasce produzindo líquido surfactante. E aí ele não tem desconforto respiratório, porque daí o oxigênio entra, se dissolve no líquido surfactante e depois, uma vez dissolvido, ele consegue atravessar o pneumócito e vir para a corrente sanguínea. Então, a troca gasosa acontece. O oxigênio entra no sangue do bebê. Agora, se faltar líquido surfactante, o oxigênio gasoso entra no alvéolo e sai de novo na expiração. Ele não consegue atravessar a parede celular aqui, ele não consegue atravessar o pneumócito 1 quando ele está na forma gasosa. O oxigênio tem que entrar, dissolver no líquido surfactante para depois entrar no sistema circulatório. Do contrário, ele entra e sai do alvéolo. Aí a troca gasosa não acontece, o nosso sangue não é oxigenado e o paciente pode até morrer por conta disso, por falta de oxigenação do sangue. Então ele entra líquido na circulação sanguínea. Isso, para ele conseguir atravessar a membrana celular, ele tem que estar dissolvido, ele tem que estar no estado líquido, ele tem que estar dissolvido no líquido surfactante. Na forma gasosa, ele não atravessa bem a parede das células. E aí o líquido ele se modifica, porque lá embaixo ele é o líquido intersticial, né? Isso, dentro do alvéolo, o líquido que existe dentro do alvéolo é o líquido surfactante produzido pelo pneumócito 2. Esse líquido que tem aqui, ó, correndo entre o alvéolo e o vaso sanguíneo, é o próprio plasma sanguíneo que extravasa dos tecidos, e quando ele sai do vaso, o plasma passa a se chamar líquido intersticial, ou seja, o líquido que corre entre as células, entre as estruturas do corpo. Então, o plasma sanguíneo ele sai dos vasos e flui entre as células, até porque ele precisa levar nutrientes para essas células. Quando ele está correndo, quando esse líquido está correndo dentro dos vasos, ele se chama plasma sanguíneo. Quando ele sai do vaso e corre no espaço entre as células, ele passa a se chamar líquido intersticial. Então, o líquido que corre aqui dentro do alvéolo é de constituição diferente, é o líquido surfactante. Esse líquido intersticial nada mais é que o plasma sanguíneo que extravasou dos vasos capilares para irrigar as células do tecido, para levar nutriente para as células do tecido. É esse mesmo líquido intersticial que entra no alvéolo, professor? Perdi aí. E se transforma em surfactante? Não. Não, O né? líquido surfactante é produzido pelo pneumócito 2. Ele só existe dentro do alvéolo. Tá? Tá certo. Produzido pelo pneumócito 2, uma célula da parede do alvéolo,
e ele só existe dentro do alvéolo. A composição dele é fosfolipídios, membrana e íons, fosfolipídios, proteínas e íons, especialmente cálcio. Ah, tá. E o intersticial, ele serve para, tipo, nutrir a célula, o alvéolo. Lembra, gente, que o nosso sangue carrega os nutrientes todos da dieta, né, que nós estudamos no primeiro bimestre. Todos aqueles nutrientes passam para o sangue. Vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos, ácidos graxos, nucleótidos, então, tudo isso aqui diluído no sangue. Só que não me adianta nada se essas substâncias ficassem presas dentro do sistema circulatório. Não é aqui que eu preciso delas. Quem precisa delas são as células dos tecidos. Então, olha aqui nesse desenho, ó. O sangue está trazendo os nutrientes, só que quando chega nos tecidos, ó, ele sai do vaso e corre entre as células. O plasma sanguíneo precisa correr entre as células. Por quê? Porque ele tem que carregar os nutrientes até elas. Depois ele retorna para o vaso sanguíneo e segue pelas veias. Quando esse líquido cheio de nutrientes está dentro dos vasos, eu chamo ele de plasma sanguíneo, parte líquida do sangue. Quando ele sai do vaso e corre entre as células, eu chamo ele de líquido intersticial, o líquido que flui entre as células, levando nutrientes para elas. No outro slide isso vai ficar um pouco mais claro. Gente, o que vocês acham que está motivando a troca gasosa? Por que a troca gasosa acontece? Porque o sangue que chega do corpo está rico em gás carbônico. E o sangue que nós inalamos, o sangue que chega do corpo está rico em gás carbônico. E o ar que nós inalamos, o ar atmosférico, é pobre em gás carbônico. Então, por isso, o gás carbônico sai do sangue, onde ele está muito concentrado, e vem para o alvéolo, e daqui ele vai embora. O oposto acontece com o oxigênio. O oxigênio vem da atmosfera, então o ar que a gente inala está rico em oxigênio. E o sangue que chega aos pulmões está pobre em oxigênio. Por isso, o oxigênio passa do alvéolo, onde ele está muito concentrado, para o sangue, onde ele está pouco concentrado. É um sistema aí de osmose, professor? Difusão, que chama. É difusão, então. Osmose é um conceito que só vale para a água. A água passa do meio mais concentrado, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, para diluir. Isso é osmose, só vale para a água. Aqui, como são solutos, né, como são gases, a gente vai falar em difusão. Sim. Aí na difusão, a substância passa de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos. Então, o gás carbônico, o sangue que chega nos pulmões está cheio de gás carbônico, ele passa do sangue para o alvéolo. Já o alvéolo está cheio de oxigênio, então o oxigênio passa do alvéolo para o sangue que está pobre em oxigênio. E dessa forma o sangue é oxigenado nos pulmões. Okay. Vou mostrar isso de novo para vocês, numa figura que eu gosto muito. Tem duas que mostram isso. Aqui. Ó, aqui em cima está o alvéolo, aqui embaixo estão os tecidos. E esse círculo aqui é o sistema circulatório. Ó, repare que quando o sangue passa pelos pulmões, ó, o oxigênio dentro do alvéolo está numa pressão alta, numa pressão de 100 milímetros de mercúrio. Já no sangue, que chega nos pulmões, tem pouco oxigênio, a pressão é apenas de 40. Então, quando o sangue passa pelo pulmão, o oxigênio que está no alvéolo passa para o sangue. Então, a nossa pressão de oxigênio no sangue aumenta, vai para 100. Aí, esse sangue é levado para os tecidos. O que vai acontecer nos tecidos, gente? Os tecidos vão pegar esse oxigênio para gerar energia, e aí o sangue vai voltar a ficar pobre em oxigênio. Ele só vai ganhar oxigênio de novo quando ele passar mais uma vez pelos pulmões. Olha o gás carbônico. O gás carbônico acontece a mesma coisa. Os tecidos produzem gás carbônico e jogam no sangue. Então, o sangue que vem para os pulmões está com uma pressão de gás carbônico alta, 46. Por quê? Porque tem muito gás carbônico no sangue que vem dos tecidos. Quando esse sangue passa pelo pulmão,
esse excesso de gás carbônico vai para o alvéolo, porque a pressão de gás carbônico no alvéolo é menor que no sangue. Ó. No sangue é 46, no alvéolo é 40. Então, esse excesso de gás carbônico passa para o alvéolo e é eliminado na expiração. Então, o que está acontecendo nos pulmões? Uma troca gasosa, porque os gases estão em pressões diferentes dentro do alvéolo e dentro do sangue. Nos pulmões, presta atenção na pergunta. Qual é o gás que está com maior pressão dentro do alvéolo? Oxigênio ou gás carbônico? O gás carbônico, qual que tem que gás ser está eliminado. com maior quantidade dentro do seu alvéolo? Oxigênio ou gás carbônico? Oxigênio. Oxigênio, gente, porque eu acabei de inalar o ar. Isso. Então, aqui no meu alvéolo tem mais oxigênio e ele passa para o sangue. E no sangue que chega aos pulmões, gente? Ele está chegando mais rico em gás carbônico ou em oxigênio? Em gás carbônico. Por isso ele tem uma quantidade grande de gás carbônico. E o gás carbônico sai do sangue e vai para o alvéolo. Essa figura aqui mostra a mesma coisa, ó. Os tecidos, ó, respiração celular. Para as células respirarem, elas estão usando o quê? Oxigênio. Elas respiram usando o oxigênio e produzem gás carbônico. Nós temos trilhões de células no nosso corpo respirando e produzindo gás carbônico. Esse gás carbônico é devolvido para a corrente sanguínea. As veias trazem de volta para o coração e o coração manda para o pulmão. Quando esse gás carbônico chega no pulmão, ele passa para o alvéolo e do alvéolo ele é eliminado na expiração. Assim que eu expiro, jogando o gás carbônico fora, logo na sequência eu inspiro, puxando um ar rico em oxigênio. Aí meu alvéolo fica cheio de oxigênio. Esse oxigênio, então, passa do alvéolo para o sangue. O pulmão manda esse sangue oxigenado para o lado esquerdo do coração e bombeia esse sangue de volta para os tecidos. Aqui nos tecidos, os tecidos vão usar o oxigênio, produzir energia e gerar gás carbônico. E o ciclo recomeça. Conseguiram entender, gente, essa dinâmica? Esse esquema está legal, professor. Esse é melhor, né? É. Conseguiram entender, gente? Alguém entendeu? Flaildes, conseguiu entender essa troca gasosa? Sim, professor, eu fiquei meio assim, mas deu para pegar, obrigada. Ó, nós temos trilhões de células famintas por oxigênio. As nossas células só se mantêm vivas se elas estiverem recebendo oxigênio constantemente. Elas recebem oxigênio, produzem gás carbônico como uma excreta. O gás carbônico não pode se acumular nos tecidos, senão ele fica tóxico, então ele passa para a corrente sanguínea. As veias coletam o gás carbônico, trazem ele de volta para o átrio direito, ventrículo direito, a artéria pulmonar traz esse sangue cheio de gás carbônico vindo dos tecidos e dos pulmões. Aqui o gás carbônico que está em excesso no sangue passa para o alvéolo e é eliminado na expiração. Logo depois que a gente expira, a gente inspira um ar atmosférico cheio de oxigênio. Então passa pelas fossas nasais, pela laringe, traqueia, bronco, bronquíolo, chega no alvéolo. Esse ar cheio de oxigênio que chegou no alvéolo, agora o oxigênio passa de dentro do alvéolo para o sangue. Então esse sangue volta a ficar oxigenado. Aí as veias pulmonares conduzem esse sangue para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, bombeia o sangue para a aorta, e a aorta vai levar esse sangue cheio de oxigênio para os tecidos. Como eu disse, as células dos tecidos estão sempre precisando de oxigênio para respirarem, para gerar energia. Professor, dúvida. Oi. O CO2 ele é tóxico para o nosso corpo, então a gente tem que soltar, né? E quando a gente bebe água com gás? Temos que eliminá-lo na expiração. Isso. E a água com gás que a gente bebe?
A água que você bebe com gases, ou você vai eliminá-lo nos arrotos ou nos flatos. A gente não vai absorver gases de forma significativa nos intestinos. O que a gente não pode fazer, gente... vamos ver, se vocês entenderem isso, vai ser ótimo, sinal que vocês estão pegando a matéria. Pensa o seguinte, o oxigênio passa para o meu sangue porque eu inalo um ar cheio de oxigênio, então meu alvéolo fica rico em oxigênio e o oxigênio passa para o sangue. Mas pensa o seguinte, eu pus um saco na minha cabeça e amarrei ele aqui no meu pescoço. Depois que eu fizer isso, gente, eu vou expirar e vou jogar fora o gás carbônico dentro desse saco. Quando eu inspirar de volta, eu vou estar inspirando o oxigênio ou eu vou estar inspirando esse gás carbônico que eu acabei de eliminar? O gás carbônico. O gás carbônico. Concorda que quando eu começar a inspirar esse gás carbônico que eu acabei de eliminar, ao invés de eu puxar oxigênio para dentro do meu alvéolo, eu vou estar puxando mais gás carbônico. Olha que loucura, gente. Eu vou estar enchendo meu alvéolo de gás carbônico, vai estar faltando oxigênio. Então, professor... Não, células, aí por isso que morre, né, professor? O que vai acontecer? Em vez do oxigênio... Vai haver a troca. Em vez de haver a troca gasosa passando oxigênio para o meu sangue, como tem pouco oxigênio nesse ar que eu inalei e muito gás carbônico, as concentrações vão se inverter. Agora eu vou ter mais gás carbônico no alvéolo que no sangue. Por isso o gás carbônico começa a passar do alvéolo para o sangue. Em vez de eu fazer a troca gasosa oxigenando o meu sangue, eu começo a intoxicá-lo mais ainda com gás carbônico. E o oxigênio, cadê? Não tenho, eu não estou mais respirando o ar atmosférico. Eu estou respirando o ar que eu acabei de exalar, cheio de gás carbônico. Então, eu vou intoxicando o meu sangue, até que a troca gasosa para de acontecer, o meu sangue fica rico em gás carbônico, vai faltar oxigênio para as minhas células e eu vou morrer. Porque a minha respiração celular, a produção de energia nas células vai parar. Os neurônios são células muito exigentes. O nosso sistema nervoso central não suporta mais que 6 minutos sem receber oxigênio. Então, se eu ficar 6 minutos com esse saco amarrado na minha cabeça, inalando somente o gás carbônico que eu acabei de exalar, eu não vou oxigenar meu sangue. Os meus neurônios, a partir de 6 minutos, já começam a morrer. Logo eu entro em coma, tenho uma parada cardiorrespiratória e vou a óbito. Professor, ultimamente, com o uso das máscaras, isso anda acontecendo, né? Mas não até levar ao óbito. Não acontece, por quê? Porque a máscara, ela é uma trama que para nós parece fechada, mas para o oxigênio e para o gás carbônico, ela é o espaço, né, a trama do tecido é gigantesco, são imensos portões. Então, quando você inala o ar na máscara, você está puxando o oxigênio da atmosfera, porque ele atravessa a máscara tranquilamente. A trama da máscara é muito espaçosa para o oxigênio passar, ele é muitas e muitas vezes menor. O que acontece, por exemplo, quando você usa uma máscara muito fechada, muito grossa, de tecido, por exemplo, com muitas camadas, é que um pouco do gás carbônico que você exala atravessa ela, mas um pouquinho fica preso ali dentro. E você acaba inalando de novo. Você está sempre inalando ele junto com o oxigênio, que você está puxando o ar da atmosfera. Se você pôr a mão assim na máscara que você está respirando, você vê que você está puxando o ar de fora. É diferente quando você tem um saco na cabeça, plástico. Aí você não está puxando o ar atmosférico, você está inalando só o ar que você acabou de exalar. É assim que se mata, gente, aquelas pessoas que põem o escapamento do carro, põem uma mangueira no escapamento e põem dentro do carro e ficam lá dentro. Elas enchem a atmosfera do carro de gás carbônico. Então, com o passar do tempo, elas estão inalando só gás carbônico. Aí a troca gasosa não acontece, porque falta oxigênio, o sangue delas fica cheio de gás carbônico, e os tecidos começam a morrer por falta de oxigenação.
Professor, no caso da síncope ou desmaio, o que acontece? Lembra que eu falei que o sistema nervoso central é o mais exigente, é o que menos espera por falta de oxigênio? Então, o nosso cérebro tem um mecanismo de proteção. Na falta de oxigenação, ele literalmente desliga para preservar a integridade das células do sistema nervoso central. Ele diminui a atividade. E ele diminui tanto a atividade do sistema nervoso central que você perde a consciência. Então, aquilo ali é porque as células do sistema nervoso central, elas são metabolicamente muito ativas. Então, elas demandam muito oxigênio. Na falta de oxigênio, elas entram como se fosse numa televisão, num eletrodoméstico, num estado de stand-by, um estado de gasto menor de energia, para tentar se preservar. Com isso, você desmaia, fica inconsciente. Seu cérebro está tentando poupar energia, já que ele não está recebendo a oxigenação suficiente. Isso, quando eu aperto o pescoço de uma pessoa, muitas vezes eu não mato a pessoa porque eu quebrei o pescoço dela, mas porque eu pressiono os vasos e dificulto a chegada de sangue no sistema nervoso central, e a pessoa apaga. Quem gosta de MMA, essas lutas aí, deve ver isso muito. Eles dão umas chaves de braço, de perna, e a pessoa desfalece, desmaia. Por quê? Cortou o fluxo sanguíneo para o sistema nervoso central. Vocês podem perceber que em segundos a pessoa desmaia. Falta oxigenação para o sistema nervoso central. E aí o sistema nervoso central não tolera. É a mesma situação no incêndio? O incêndio, eu encho o meu alvéolo de fumaça. Então, eu também prejudico a troca gasosa, porque esse ar que está entrando, ele não está rico em oxigênio. Ele está rico em fumaça, em poluentes. E se tiver substâncias tóxicas, elas podem destruir os meus alvéolos. Por isso que muita gente que vai salvar pessoas em incêndio, depois acaba morrendo, porque ela inala fumaça. Naquela tragédia lá de Santa Catarina, muitas das pessoas que tentaram socorrer aqueles jovens que estavam morrendo dentro da boate que estava em chamas, muitas daquelas pessoas que tentaram salvar aquelas crianças, aqueles adolescentes, morreram depois, porque inalaram fumaça tóxica que destruiu a estrutura alveolar. Então a função respiratória caiu muito. O SARS-CoV-2, né, que provoca aí a COVID-19, ele também destrói a estrutura alveolar, ele danifica a árvore respiratória. Então, a gente perde as estruturas que fazem troca gasosa. O fumante, ele também vai destruindo os alvéolos dele. Então, a pessoa saudável, que tem 100% dos alvéolos que ela nasceu com eles, ela tem 100% de capacidade respiratória. O fumante, ele vai matando o alvéolo. O fumante é uma pessoa que mora em locais muito poluídos. Vai matando o alvéolo, e aí ele vai perdendo capacidade respiratória. Você sobe uma escada com um fumante, para você estar tranquilo. Quando você nota, ele te segura e pede para você dar uma parada, porque ele não dá conta de subir as escadas numa velocidade normal. Por quê? Porque falta alvéolo, ele tem dificuldade de oxigenar o sangue dele. Porque ele não se regenera? Não se regenera. Uma vez mortos, acabou. Por isso que o final do fumante, se ele não tiver um câncer antes, ele vai ter uma doença chamada enfisema pulmonar, que é uma doença onde a capacidade respiratória do paciente está muito limitada. E ela pode ficar limitada a ponto de ele não conseguir nem mais fazer atividades domésticas. Tem que ficar deitado na cama. Tem que alguém dar banho nele, porque o esforço de tomar banho fica muito para ele. Ele tem tão poucos alvéolos, ele oxigena tão mal o sangue dele, que nem o esforço de tomar um banho ele consegue sustentar. Professor, nas câmaras de gás, né, lá dos campos de concentração, é isso que acontecia? Isso. Normalmente podia ser um gás tóxico, mas podia ser simplesmente gás carbônico. As pessoas perdiam a consciência? É isso que acontecia, né? Alta oxigenação do sistema nervoso central, e aí os neurônios começam a entrar em apoptose ou em necrose, e mata o sistema nervoso central. Quando o sistema nervoso central, os neurônios começam a morrer por falta de oxigênio,
Logo em seguida, para a respiração e o batimento cardíaco, que são dois processos vitais controlados pelo sistema nervoso central. Então, se ele começa a morrer, logo para o batimento cardíaco e logo para a respiração. Aí o indivíduo tem uma parada cardiorrespiratória. Professor, Oi. asma é alguma deficiência alveolar? Não, asma é uma doença alérgica que enche os pulmões de secreção. Então, o alvéolo e o brônquio fica cheio de secreção, o ar não passa. Aí o indivíduo sufoca. Pode até morrer por conta desse sufocamento. Mas é uma doença alérgica. É o pulmão cheio de líquidos. A asma é uma espécie de afogamento nas nossas próprias secreções. Entope as vias aéreas com secreção por conta de uma reação alérgica. E a própria via aérea se estreita também, se fecha durante uma resposta inflamatória chamada broncoespasmo. Professor? Oi. Ouvi dizer que asma não tem cura. Não, é crônica. Não o quê? Não, é crônica, doença crônica. Por quê? Porque não tem como, uma vez depois dos alvéolos estar cheio com a secreção, eles não limpam mais? Limpa sim. A questão do asmático é que ele fica o resto da vida se expondo a alérgenos. Então, ele se expõe a um alérgeno hoje, o pulmão dele enche de secreção, ele tem uma crise de falta de ar. Aí o pulmão limpa de novo, mais na frente ele tem um contato com o alérgeno de novo, ele tem outra reação inflamatória, enche os pulmões de secreção de novo, crise de falta de ar de novo. Então, por isso que ele tem que sempre andar com uma bombinha, com anti-inflamatório e com vasodilatador, porque pode acontecer com ele a qualquer momento. Mas não é que acontece e fica para sempre, não. Ele tem eventos em que a crise vem, passa. Depende do contato dele com os alérgenos. E a asma pode surgir com o decorrer do tempo? Ou já é uma condição que a pessoa nasce? Ela é genética, mas ultimamente tem tido muitos relatos de asma em adultos, o que é incomum. Talvez por conta do excesso de poluentes na atmosfera. Mas normalmente ela é uma doença da infância. Professor, Oi. e bronquite crônica? A asma é uma bronquite crônica. Bronquite é uma inflamação dos brônquios. Ela pode ser provocada por asma, pode ser provocada por vírus, pode ser provocada por substâncias irritantes. Bronquite é uma inflamação dos brônquios. Eles ficam cheios de secreção e dificulta a respiração. Eu sei que doenças deixam vocês instigados, né, a entender a doença, mas essa é exatamente a ideia. Na fisiologia, a gente estuda tudo funcionando. Oi, mãe! A gente estuda tudo funcionando de forma normal. Fecha os áudios aí pra mim. Tô em aula, velho. Eu tô desligando e você ligando. Não, quem que é essa agora, gente? Me ajuda aí. Uai, velho, eu tô em aula! Tem base, gente, não deu conta não. Agora é a Tamara. Vamos lá. Então, deixando ela assistir a aula lá, ela tá brigando. Isso é bom. Vocês ficam instigados em saber as doenças, né? Mas é exatamente essa a ideia. Por isso que nós temos 3 disciplinas em sequência. A gente tem a físio agora, para entenderem como é que funciona numa pessoa saudável. Então, aqui está tudo funcionando direitinho. Daqui a pouco, no semestre que vem, vocês vão ter pato comigo. Na patologia, nós vamos estudar justamente isso, doenças. Na patologia, nós vamos voltar no sistema respiratório, só que daí no sistema respiratório todo danado. Aí eu vou falar com vocês de rinite, sinusite, bronquite, asma, enfisema, pneumonias. Vocês vão entender o que são as doenças do sistema respiratório. Nós vamos ter uma disciplina só para isso. Agora, nós temos que entender como é que o sistema respiratório funciona no indivíduo saudável. Esse é o objetivo da fisiologia. Vocês vão aprender como é que é o normal. Na patologia, vocês vão ver isso aqui tudo alterado. No enfisema, por conta do cigarro, dos poluentes, na bronquite, na asma, por conta de reação alérgica, na sinusite, na rinite, enfim. Nós vamos voltar nesse sistema com ele
E vamos fazer isso com todos os sistemas, né? Lá no digestório a gente vai ver gastrite, refluxo, úlcera, síndrome de Crohn, síndrome do intestino irritável. Nós vamos voltar no sistema digestivo, mas no sistema digestivo doente. Então, nós vamos ter uma disciplina para ver as doenças. Por hora, que eu quero que vocês entendam, acho que já ficou claro, né? O papel do pneumócito 2, com produção do líquido surfactante para diluir o oxigênio. O oxigênio atravessa o pneumócito 1 e oxigena o sangue, ligando-se aqui nas hemácias. O oposto acontece com o gás carbônico, que vem dos tecidos, se descola do sangue e atravessa o pneumócito 1, vem para o alvéolo e é eliminado na expiração. Isso acontece, gente, né? Várias vezes por dia, o nosso sangue passa inteiro, nós temos aí cerca de 7 litros de sangue, esse volume sanguíneo passa inteiro pelos pulmões, várias vezes por dia, para ser oxigenado. Isso num sedentário. Num atleta, que o coração bate mais depressa, a quantidade de vezes que esse sangue passa aqui pelos pulmões é maior. Até porque precisa ser maior, porque um atleta tem uma demanda maior de oxigênio. Os músculos dele estão ativados, então está precisando de mais oxigênio para gerar energia lá nesses músculos e conseguir sustentar a atividade metabólica. Vocês devem estar se perguntando, mas gente, como é que esse oxigênio... Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, que o oxigênio atravessa a parede, se difunde no líquido surfactante, atravessa o pneumócito e vem para dentro da hemácia. Vocês repararam que aqui dentro da hemácia eu desenhei 4 oxigênios, 4 moléculas de O2 ligadas numa estrutura que eu chamei de HGB. Quem que é HGB, gente, que está dentro das hemácias? É a hemoglobina. Cuidado, tá? Muito aluno confunde isso. Hemoglobina é uma proteína que tem dentro das hemácias. Vou ver ela aqui, ó. Essa é a hemácia, gente. Hemácia é uma célula do sangue. Se eu abrir uma hemácia e for analisar o que tem dentro dela, eu vou achar basicamente dentro da hemácia uma grande quantidade dessa proteína aqui, chamada hemoglobina. Então, cuidado, tá? Hemácia é a célula. O que tem dentro da hemácia? A proteína hemoglobina. E a hemoglobina não é uma proteína comum. Ela é uma... O que é uma proteína, gente? Pelo amor de Deus, alguém me responde. O que é uma proteína? Proteína é um conjunto de aminoácidos. Uma cadeia de aminoácidos, graças a Deus. Isso, uma proteína é uma cadeia de aminoácidos. Só que a hemoglobina, ela é uma cadeia de aminoácidos, só que ela se liga a 4 átomos de ferro. Por que vocês acham que tem 4 átomos de ferro na molécula de hemoglobina? É essa proteína que está dentro das hemácias, em grande quantidade. Cada hemácia carrega dentro de si milhares, milhões de moléculas de hemoglobina. E a hemoglobina tem na sua estrutura 4 átomos de ferro. Por que isso, gente? Vocês devem ter reparado aqui no desenho, ó. Eu desenhei a hemoglobina e os 4 átomos de ferro. Quem que está se ligando nos átomos de ferro da hemoglobina, gente? Quem? Oxigênio. Oxigênio. A hemoglobina, gente, é uma proteína metálica, é uma metaloproteína, não é por acaso. Ela tem 4 átomos de ferro, porque nesses átomos de ferro se ligam as moléculas de oxigênio. Então, olha que fantástico. O oxigênio vem da atmosfera, se dilui no líquido surfactante, atravessa o pneumócito, entra no vaso, entra na hemácia, e uma vez dentro da hemácia, onde que ele vai se ligar? Hemoglobina. Nos átomos de ferro da hemoglobina. É assim que ele é transportado para os tecidos. Quando a hemácia chega nos tecidos, olha que legal, gente. Vocês repararam que esse desenho aqui e esse
esse desenho aqui e esse aqui se complementam. Isso aqui é o que está acontecendo no pulmão. Isso aqui é o que está acontecendo no tecido. Se pegar esse primeiro desenho nosso aqui, ó, o primeiro desenho que a gente viu do alvéolo está aqui, ó, no pulmão, troca gasosa. Esse segundo desenho que a gente está vendo é aqui, ó, capilar sanguíneo trocando gases com as células dos tecidos. Agora nós estamos nesse local. Professor, esse terceiro desenho aí, eu não encontrei ele. Ah, ele é um desenho extra. Eu acho que eu até não coloquei ele no grupo ainda. Não, vou colocar. É porque eu dei aula nele só mostrando o fluxo sanguíneo. Falei que quem quisesse desenhar ele, podia. Eu vou olhar se eu não coloquei ele no Moodle. Se eu não coloquei, eu vou colocar. Nesse desenho aqui, de que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a hemácia chegando no tecido. Se ela está chegando ao tecido, ela está chegando oxigenada, ó, ligada em 4 átomos de oxigênio. O que vai acontecer no tecido, gente? Esse oxigênio se solta da hemácia, sai do vaso e vem para dentro da célula. Mais especificamente, esse oxigênio vai vir para dentro de uma organela da nossa célula chamada mitocôndria. Todas as nossas células, de todos os nossos tecidos, têm dentro de si essa organela, a mitocôndria. Então, o oxigênio que veio lá dos pulmões, carregado aqui dentro da hemácia, ligado na hemoglobina, ligado nos átomos de ferro da hemoglobina, esse oxigênio se solta, atravessa a parede do vaso e vem para dentro das células. O nosso sangue também estava transportando, diluído aqui no plasma, glicose, um monossacarídeo. A glicose também extravasa do vaso. Lembra, ó? Ela está diluída dentro do sangue no plasma. Quando o plasma sai do vaso e corre entre as células, como é que ele passa a se chamar? O plasma sanguíneo. Quando está fora do vaso, correndo entre as células. Interstício. Líquido intersticial. É o líquido que está fluindo entre as células. Então, essa glicose que está aqui dissolvida no plasma, ela sai junto com o plasma, corre entre as células e a célula capta a glicose. Tanto a glicose quanto o oxigênio vão ser levados para dentro da mitocôndria. E a mitocôndria vai fazer um processo chamado respiração celular. Ela vai quebrar a glicose na presença de oxigênio, ou seja, ela vai oxidar a glicose, gerando o que, gente? Energia, gás carbônico e água. Essa energia gerada, nós vamos usar para produzir ATP, adenosina trifosfato, que é a fonte de energia para o nosso metabolismo, para manter o nosso metabolismo ativo dentro de cada uma das nossas células, e assim manter as nossas células vivas. Vocês acabaram de ver, gente, por que a gente come e por que a gente respira. Por que a gente come? Porque eu preciso ter no meu sangue um aporte constante de glicose. Por que a gente respira? Porque os meus tecidos precisam de um aporte constante de oxigênio, trazido para eles pelas hemácias, ligado nas moléculas de hemoglobina dentro das hemácias. Por que os meus tecidos precisam incessantemente de glicose e de oxigênio? Porque ambos irão para dentro das células. Quais células? Todas as células do meu corpo. Essa glicose e esse oxigênio vão migrar do sangue para dentro das células, vão entrar numa organela chamada mitocôndria. O oxigênio vai oxidar a glicose, gerando energia, gás carbônico e água. A energia vai sustentar o meu metabolismo e manter as minhas células vivas, manter o meu corpo produzindo calor. Mas repararam que o processo de oxidação da glicose na presença do oxigênio gerou quem, gente? Além de energia e água. Gás carbônico? Gás carbônico. Então, esse gás carbônico produzido por cada célula do nosso corpo vai agora sair da célula, atravessar o interstício e vai vir para onde? Para a hemácia.
Olha que interessante, no tecido, a hemácia perde oxigênio para as células e recebe quem? Gás carbônico do metabolismo tecidual. No pulmão é o contrário, ó. Essa hemácia que recebeu o gás carbônico lá nos tecidos, libera esse gás carbônico para o alvéolo. E do alvéolo ela recebe oxigênio. Então, no pulmão, eu faço a troca gasosa recebendo o oxigênio e liberando o gás carbônico. No tecido, essa hemácia que recebeu o oxigênio aqui nos pulmões, ó, ela vai vir para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a aorta, e vai ser distribuída para onde? Para os tecidos. Quando essa hemácia rica em oxigênio, né, ligado na hemoglobina, chega nos tecidos, o oxigênio sai, muitas vezes que eu falo isso. A glicose que estava no sangue também sai. Juntos, eles vão para dentro da mitocôndria. Em quais células do nosso corpo, gente? Quais células do nosso corpo vão precisar de glicose e oxigênio constantemente para produzir energia? Os tecidos, células. As células dos tecidos, mas quais células de quais tecidos? Mitocôndria. Organela, nas organelas? Não, gente. Calma, respira, vamos lá. Falando para vocês. Essa é uma célula tecidual. Quais células do nosso corpo precisam de glicose e oxigênio para produzirem energia e se manterem metabolicamente ativas? Pensa, gente. Os seus neurônios precisam de glicose e oxigênio para produzir energia e se manterem metabolicamente ativos, vivos? Precisam ou não, os neurônios? Sim. 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 E as células da sua pele? Precisa de glicose e oxigênio para se reparar? Também. E do seu fígado? Também. E do seu intestino? Todas as células. Também. Isso, graças a Deus. Todas as células do corpo precisam de glicose e oxigênio ininterruptamente ao longo de toda a vida da célula, para elas poderem oxidar a glicose dentro da mitocôndria e gerar energia para produzir ATP e manter o metabolismo, manter a geração de calor. Se eu parar de respirar, falta oxigênio para as minhas células. Aí elas não conseguem quebrar a glicose. Aí não gera energia. O metabolismo para, a célula morre. Como é que é o corpo do morto, gente? Quente ou frio? Frio. Não é gelado? Por quê? Porque ele parou o metabolismo celular, ele parou a geração de energia, ele não produz mais calor. Então, o corpo de um organismo morto é frio, porque ele parou a quebra de glicose na presença de oxigênio, ele não está produzindo energia, se ele não tem energia, o metabolismo dele para. Então, ele para de gerar calor, por isso ele esfria. Oi? Professor, então é por isso que em regiões frias o gasto de energia é bem maior para equilibrar o aquecimento corporal? Exato. Como é que fica no frio, gente? Você fica com mais fome ou com menos? Mais. Porque o nosso corpo gasta mais energia para produzir calor. Nós somos homeotérmicos. Então, para a gente manter uma temperatura corporal constante, em torno de 36 graus e meio, nós precisamos estar produzindo calor de uma forma constante, independente se o ambiente à nossa volta está mais frio ou mais quente. Se ele está mais frio, eu gasto mais energia para me aquecer. Se o ambiente está mais quente, eu vou gastar energia também, mas para me resfriar. Eu vou ativar mecanismos de resfriamento, eu vou transpirar. É o principal mecanismo de resfriamento do corpo. Se está frio e eu preciso produzir calor, eu começo a tremer, eu começo a contrair a minha musculatura, que é a principal forma do nosso corpo gerar calor. Gastar energia e gerar calor, é contraindo os músculos. O gasto energético de um indivíduo depende do quão ativo está o metabolismo dele. Então, gente, é claro, é óbvio,
um atleta profissional que tem uma rotina de exercícios muito intensa, ele gasta muito mais energia do que um sedentário. Então, ele precisa de um aporte de glicose e de um aporte de oxigênio diários muito maior. A frequência respiratória dele é maior. A quantidade de glicose que ele consome por dia é muito maior. Ele até consome alimentos hipercalóricos, cheios de glicose. Vamos ver se vocês conseguem responder isso. Eu tenho trilhões de células, todas famintas, dependendo de oxigênio e glicose para se manterem metabolicamente ativas, para produzir energia. O que elas aguentam mais tempo? A falta de oxigênio ou a falta de glicose? A falta de oxigênio. Elas ficam mais tempo sem glicose ou mais tempo sem oxigênio? Elas ficam mais tempo sem glicose, porque o corpo faz reserva, né? Agora o oxigênio, ele não faz reserva. Perfeito. Eu não armazeno o oxigênio, então eu preciso de respirar constantemente. Lembra que eu já mostrei para vocês, né? Se eu bloqueio a respiração um pouquinho, eu já desmaio. A glicose, gente, além de eu ter reservas dela, mesmo quando as reservas dela acabam, o meu corpo consegue usar gorduras para oxidar na presença de oxigênio e gerar energia. Em último caso, ele pode usar até proteínas para produzir energia. Então, o meu corpo tem outras opções para produzir energia além da glicose. Tem a gordura, que é a energia de reserva, os triglicerídeos, e tem, por fim, as proteínas, que vão ser consumidas no indivíduo que está desnutrido. Se faltar gordura, se faltar açúcar, o corpo desse indivíduo desnutrido vai usar as próprias proteínas para produzir energia. Então, eu tenho opções da glicose. Por isso que o ser humano consegue ficar semanas sem comer, mas ele não fica minutos sem respirar. Porque a falta de oxigenação no corpo vai levar a óbito. Já sem comer, ele pode ficar semanas, que ele ainda consegue ficar vivo, porque ele consome as suas reservas. Primeiro as de glicose, depois as de gordura, e por fim as de proteína, antes de morrer. Ele estando respirando, está tudo certo. Ele tem um tempo de vida. Por isso que se eu sou soterrado, fico preso embaixo dos escombros, mas tem ar, eu aguento semanas o resgate. Agora, se eu fui soterrado e não consigo respirar, eu morro em minutos. 5 minutos eu estou morto, né? Professor, Oi. O que acontece com quem mergulha? Aí, no caso, o oxigênio que o pulmão vai receber para as trocas gasosas é o da água, mas tem um limite de tempo. Como que acontece fisiologicamente? Não, como assim da água? Quando a pessoa mergulha, ela está respirando um ar que está guardado dentro do cilindro. Então, a troca gasosa continua sendo uma respiração normal. Ele inala o ar que vem do cilindro, faz a troca gasosa, e o gás carbônico que ele produziu, ele sopra. Por isso que o mergulhador fica soltando aquelas bolhas. Ele solta o ar, o gás carbônico. A troca gasosa acontece do mesmo jeito, só que ao invés dele estar inalando o ar atmosférico, ele está inalando o ar do cilindro. Ele não está fazendo troca gasosa com a água, não. Nós não conseguimos fazer isso. Só os peixes, só os animais que têm brânquias, que são estruturas que evoluíram para retirar gases da água. Nós não temos, então nós não conseguimos fazer essa troca gasosa na água. A gente só consegue trocar gás com o ar atmosférico. Gente, só uma última consideração para vocês. Lembra que o oxigênio é praticamente todo trazido pelos tecidos dentro das hemácias, ligadas em hemoglobinas que têm átomos de ferro. Então, o oxigênio se liga no átomo de ferro. Já o gás carbônico produzido, gente, a maior parte dele vem para dentro da hemácia, reage com água e é convertido em bicarbonato, HCO3-, famoso íon bicarbonato que vocês já conhecem.
70% do gás carbônico produzido nos tecidos pelas nossas trilhões de células metabolicamente ativas, esse gás carbônico entra nas hemácias e é convertido em bicarbonato de sódio. Ele é reagido com água. Ou, desculpa, sódio não, bicarbonato apenas. É convertido em íons bicarbonato, porque a hemácia reage o gás carbônico com água. Então, de fato, quando chega aqui no alvéolo, a maior parte do gás carbônico está diluído no plasma na forma de bicarbonato. E uma menor parte dele está ligado na hemoglobina dentro das hemácias. A hemoglobina transporta oxigênio, sim, gás carbônico, sim, mas numa menor quantidade. A maior quantidade de gás carbônico produzida no corpo é transportada no plasma na forma de bicarbonato. Já o oxigênio, a grande parte do oxigênio que é levada para os tecidos, é levada dentro das hemácias, ligado nas hemoglobinas. E aí uma curiosidade, gente. Sabe por que o nosso sangue é vermelho? O nosso sangue é vermelho porque as hemácias, quando recebem o oxigênio e ele se liga no ferro da hemoglobina, e aí dentro da hemácia fica cheio de hemoglobina ligada em ferro, desculpa, fica cheio de hemoglobina com seus ferros ligados em oxigênio. Essa hemoglobina oxigenada, chamada oxihemoglobina, ela recebe a luz, ela absorve a luz e reflete no comprimento vermelho. Então, o nosso sangue é vermelho por conta da hemoglobina oxigenada dentro das hemácias. Quem já teve a oportunidade de ver um sangue centrifugado, a pessoa nota que no fundo do tubo fica vermelho, que é onde as hemácias estão depositadas. O restante do sangue é um líquido totalmente transparente, como a água. O que deixa o sangue vermelho são as hemácias. Então, se você centrifugar um sangue e lançar as hemácias lá para o fundo do tubo, porque elas pesam, então durante a centrifugação elas sedimentam, vão para o fundo do tubo. Ali no fundo fica vermelho intenso, fica até escuro. O restante, o soro, o plasma sanguíneo, é completamente transparente, não tem cor nenhuma. Então, o que dá cor vermelha ao sangue são as hemácias oxigenadas. Gente, que cor que tem a hemácia quando ela perde oxigênio e está rica em gás carbônico? O sangue venoso que volta ao coração. Que cor que vocês acham que fica? Vermelho claro. Qual que é a cor? Vermelho. Qual que é a cor das veias de vocês? Olha para elas aí para mim. Verdes ou azuis. Azuis Não do são jeito azuladas? São azuladas, né? Azuladas. O sangue desoxigenado, quando as hemácias estão ricas em gás carbônico, ele tem uma coloração mais escura, mais azulada, arroxeada. Por isso a gente olha para as nossas veias, que carregam sangue rico em gás carbônico, e nós vemos essas veias com uma tonalidade azulada. Por isso que mostra, professor, o sangue da artéria é diferente do sangue de uma veia, né? Sim, o sangue que a gente vê sendo retirado normalmente é o sangue venoso. Vocês podem reparar que ele é bastante escuro, um tom bastante fechado. É. Se você retirar o sangue arterial, você vai ver que ele é vermelho vivo. Vermelho. O sangue arterial já é vermelho intenso, porque as hemácias estão com as hemoglobinas oxigenadas. E a oxihemoglobina, que é a hemoglobina ligada em oxigênio, oxigenada, ela é da cor vermelha. Ela reflete a cor vermelha. Certinho? Gente, uma última pergunta. É uma coisa muito linda, que vocês têm que saber. Da onde que vem mesmo essa glicose que a gente quebra? Tá vendo que a gente quebra a glicose e libera energia? Da onde que vem essa energia que estava dentro da glicose? Alguém sabe? Repara que as nossas mitocôndrias quebram a molécula de glicose na presença de oxigênio, e isso faz liberar energia dentro das nossas células. E é essa energia que sustenta o nosso metabolismo.
Então, se eu quebro a glicose e libero energia, essa energia estava dentro da glicose. De onde que ela veio? Os açúcares. A glicose é um açúcar. Carboidrato. A glicose é um açúcar, um carboidrato. Como é que ela é formada na natureza? Quem sabe? Eu não sei. Eles estudam isso desde a segunda série. É um processo chamado fotossíntese. Ah, fotossíntese. A tiazinha lá da segunda série começa a falar de fotossíntese com a gente, nunca mais para. A gente vê ela no ensino fundamental, vê ela no ensino médio e vê no ensino superior de novo. O que é a fotossíntese, gente? É um processo que os seres autótrofos fazem. O que as plantas conseguem fazer? Elas conseguem pegar moléculas de água do solo e moléculas de gás carbônico do ar e elas conseguem fundir. Elas usam 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água para produzirem uma molécula de glicose. C6H12O6 é uma molécula de glicose. Só que para as plantas conseguirem fundir 6 moléculas de água e 6 moléculas de gás carbônico para gerar uma molécula de glicose e oxigênio, elas precisam de energia. Onde que elas pegam essa energia para conseguir fundir moléculas de água em moléculas de gás carbônico e gerar moléculas de glicose? Do sol. Da onde que vem essa energia? Do sol. Então, gente, a molécula de glicose é uma molécula produzida à custa de luz solar. A energia necessária para fundir gás carbônico e água e gerar glicose é a energia do sol. Então, qual é a energia que nós estamos liberando dentro de cada uma das nossas células quando nós estamos quebrando a molécula de glicose? ATP, adenosina trifosfato. Não. Eu estou formando a adenosina trifosfato. Mas a molécula de glicose está carregando qual energia, gente, que eu estou liberando dentro da minha célula e convertendo em ATP? Energia solar? A energia do sol. A energia que sustenta o nosso metabolismo é a energia que estava contida na molécula de glicose. Quando eu quebro a molécula de glicose, as ligações que formam a molécula de glicose, eu libero essa energia. E essa energia liberada, parte dela eu produzo ATP, parte dela gera calor. Se dissipa e gera calor. E parte dela eu converto em ATP. A energia que está sendo liberada dentro das nossas mitocôndrias, quando nós oxidamos a glicose, gente, é a própria energia do sol. As plantas são capazes de pegar a energia luminosa e converter em energia química, formando as ligações da glicose. Quando nós quebramos glicose dentro das nossas células, nós estamos liberando essa energia química que vem do sol. Então, é o próprio sol que está sustentando a nossa atividade metabólica. Está proporcionando a energia necessária para a gente produzir ATP e gerar calor. Mas essa energia eu consigo através da alimentação ou outros nutrientes que eu consigo de outra forma? Quando você se alimenta, você está consumindo fontes de carboidratos, fontes de amido. O que é o amido? Polímeros de glicose que as plantas produziram. Então, sempre que você ingere uma planta, uma substância ou uma fruta doce, você está ingerindo glicose. Essa glicose vai ser distribuída para os seus tecidos, quebrada, oxidada na presença de oxigênio, e vai liberar a energia que tinha dentro dela. Parte dessa energia se dissipa gerando calor. A outra parte a gente converte em ATP para sustentar o nosso metabolismo celular e nos manter vivos. Então, é a energia do sol. Tem outras fontes de energia? Tem, mas são secundárias. A fonte primária de energia do nosso corpo são os açúcares. E o principal açúcar que é fonte de energia para o nosso organismo é a glicose.
Então, se perguntarem para vocês, se o Sol se apagar, a vida na Terra se extingue? Sim. Primeiro morrem as plantas, que não vão conseguir produzir glicose, vão parar a fotossíntese. Morrem os autótrofos. Depois morremos nós, que não vamos ter glicose para quebrar na presença de oxigênio e gerar energia que sustenta o nosso metabolismo. Porque na falta do Sol, glicose não será mais produzida. Professor, então tem uma certa deficiência, digamos assim, olhando pela lógica, no metabolismo das pessoas que vivem em países que quase nem têm sol. As pessoas que vivem em países que quase não têm sol, elas não tomam sol, mas nós não usamos a energia do sol para gerar energia para o nosso corpo. As plantas usam a energia do sol para produzir glicose. Nós consumimos a glicose e tiramos a energia dela. Então, esse pessoal que vive em locais que tem pouca luminosidade, mas tem vegetação. Então, eles vão usar a energia das plantas que eles consomem, né, da glicose que tem nelas, para sustentarem o seu metabolismo. Existem algumas poucas populações humanas que se adaptaram para não usar a glicose como fonte de energia. Eles usam basicamente gordura como fonte de energia. É o caso das pessoas que vivem na Sibéria, no Polo Norte, na Groenlândia. Lá, na imensa maioria do ano, para não dizer o ano todo, não crescem plantas. Então, não existe fotossíntese. Eles não têm uma dieta rica em glicose. Eles se alimentam basicamente de animais que vivem naquela região. Então, eles consomem basicamente gordura. Então, eles usam gordura como fonte primária de energia. Porque eles têm uma dieta pobre em plantas, né, em fontes de glicose. Nós não. Nós ingerimos bastante glicose. Inclusive, esse pessoal que vive nessas regiões, eles ainda se alimentam de leite. Se for uma região que tem rebanhos, né? Mas normalmente nessas regiões nem rebanho sobrevive direito. Mas se tiver como ter leite, o leite também tem lactose. Lactose é uma fonte de glicose. Então, de todo jeito, alguma fonte de glicose eles têm. Mas tem e essa iluminação artificial que é capaz de desenvolver vegetação, ela poderia substituir o sol? Essa energia que vem do sol? Olha, conseguiria, mas não em escala industrial, né? Por exemplo, pensa que se o sol se apagasse, né? Nós teríamos que manter a agricultura, a produção de glicose, né? Pelos vegetais, nós teríamos que manter com iluminação artificial para sustentar a população humana. Seria impossível, né? Imagina, iluminar artificialmente as terras agricultáveis, a gente não conseguiria. Claro, né, conseguiria para uma quantidade limitada de pessoas. Aí grande parte da humanidade rodaria aí nesse processo. Sobraria aí uma pequena quantidade de indivíduos que conseguiriam ainda se manter se alimentando dessas plantas iluminadas artificialmente. Professor? Oi. Então, no caso, por exemplo, da hipoglicemia, certa vez eu quase perdi a minha avó, porque era diabética, e ela deu uma crise de hipoglicemia, a glicose dela ficou 22, e aí ela foi paralisando. Aí a gente colocou um pedacinho de geleia na boca dela, não adiantou. Enquanto não enfiei açúcar mesmo na garganta dela, ela não voltou, sabe? O olho dela não voltou a ficar vivo e nem ela teve resposta. Nesse caso, é as células? É porque não tem um estoque de glicose ou não tem glicose nas células e aí o corpo age morrendo naturalmente? Como que é? Ela estava desmaiada? Não, ela estava bem, só porque ela é diabética e ela aí... Só amoleceu, né? Ficou fraca. Não, ela amoleceu e ficou fraca e a glicose dela literalmente caiu de uma vez, do nada. E aí ela foi parando, foi desmaiando e foi parando. O olhar dela foi parando, a boca dela foi paralisando, a língua.
Como eu falei para vocês, gente, o sistema nervoso central é muito exigente. Além dele esperar muito pouco sem oxigênio, ele não tolera mais que 6 minutos, ele também não usa outro nutriente que não seja a glicose. Olha que nojento. Todos os nossos tecidos, na falta de glicose, eles se viram. Usam gordura ou usam proteína para produzir energia. O sistema nervoso central, não. Ele só se alimenta de glicose. À medida que a sua avó foi tendo uma queda da glicemia, faltou glicose para os neurônios dela, então eles pararam de produzir energia. O cérebro dela foi entrando naquele estado que eu chamei para vocês de stand-by, mas é que literalmente é um estado de dormência, de pouco gasto energético. Por quê? Porque simplesmente não estava tendo glicose para os neurônios quebrarem na presença de oxigênio e gerar energia. Então ela foi ficando cada vez mais letárgica, cada vez menos responsiva. Por quê? Estava faltando produção de energia no sistema nervoso central dela. À medida que vocês foram dando glicose para ela, claro, demora, né? A glicose demora a passar pelo trato gastrointestinal até ela ser absorvida no intestino. Vai demorar aí 30, 40 minutos. O ideal, nesse caso, é fazer uma injeção de glicose direto na circulação sanguínea. Já normalizar os níveis de glicose de imediato. Porque dar glicose pela boca vai passar pelo esôfago, estômago, chega no intestino, tem que ter todo aquele processo digestivo que nós estudamos, para que só assim essa glicose normalize no sangue e, consequentemente, chegue para o tecido nervoso dela. Então, nesses casos de uma queda significativa da glicemia, o ideal é procurar um serviço médico para já receber glicose. Existe um soro glicosado, então os enfermeiros já conectam e ficam injetando glicose dentro do seu sistema circulatório, e aí normaliza seus níveis de glicose. Entendeu porque ela ficou letárgica? Porque o tecido nervoso não usa outra fonte de energia, ele só usa glicose. Faltou energia, os processos mentais vão ficando cada vez mais limitados. E como o sistema nervoso controla tudo, toda a resposta do indivíduo fica limitada. Fica letárgico, se movimenta menos, responde menos a estímulos, até a sua avó possivelmente chegou muito perto de um estado de coma, uma depressão profunda do sistema nervoso central por falta de energia. Coma hipoglicêmico. Pode até ser fatal, por isso que os diabéticos precisam controlar bem a sua glicemia. Sua avó possivelmente é diabética do tipo 1, não é não? Ela usa insulina? Não, ela usa medicação mesmo, só porque... então ela é diabética do tipo 2. Só porque estava oscilando bastante, e ela é muito teimosa e estava tomando o medicamento escondido, que a gente tinha suspendido, porque estava caindo demais. Só que ela é teimosa e estava tomando o medicamento escondido. Aí, nesse dia, ela comeu muito pouco mesmo. E aí, tomou o remédio. E aí, caiu, assim, drasticamente. Porque quando ela toma o remédio, a glicose, o medicamento do diabético ajuda a glicose a sair do sangue e a ir para os tecidos. Então, a glicemia baixa. Então, por isso a pessoa tem que comer, para repor essa glicemia. Então, ela tomou o medicamento, a glicose que estava no sangue dela foi para o tecido, a glicemia dela caiu. E aí ela não comeu o suficiente para repor. Aí ela teve uma crise hipoglicêmica. Bastante perigoso, tá? Vocês acompanharam aqui em Anápolis um rapaz, acho que é até profissional de educação física. Ele teve uma crise hipoglicêmica, era diabético também, dirigindo a moto dele aqui na BR-153, se não me engano. E aí, coitado, ele acabou ficando, perdendo a consciência em cima da moto, caiu, acabou precisando amputar a perna. Então, olha que tragédia, né? Ele é um profissional de educação física. Então, ele perdeu a perna por conta de uma crise hipoglicêmica. Faltou glicemia para o sistema nervoso central dele e ele teve uma perda de consciência. Não conseguiu nem ter tempo de parar a moto. E aí caiu e acabou, o acidente foi tão grave que ele precisou amputar a perna. Professor, nesses casos pode acontecer a falta de oxigenação também no cérebro, já que não tem a glicose, automaticamente compromete a oxigenação?
Não, a oxigenação continua. Enquanto o indivíduo estiver respirando, a oxigenação do cérebro se mantém. Mas o cérebro sofre pela falta de energia porque está faltando glicose. É o mesmo do indivíduo que para de respirar. Vai faltar energia para o cérebro dele por falta de oxigênio. Mas glicose vai ter lá. Mas não adianta ter um sem ter o outro. Tá? No sistema nervoso central eu preciso dos dois. Nos demais tecidos eu preciso sempre de oxigênio. Caso não tenha glicose, os outros tecidos se viram com outras substâncias, gorduras e proteínas. O sistema nervoso central não, só vai usar glicose. Falta de oxigênio no cérebro causa convulsões? Pode causar, mas vai causar morte de neurônio. Então vai deixar sequelas. Quando esse indivíduo se recuperar, vai ter que ver que tipo de quantos neurônios ele perdeu e em quais regiões ele perdeu. E aí ele perde várias funções biológicas. Ele pode, inclusive, perder movimento, ter sequelas, e algumas delas podem até mesmo não ser reversíveis.